Olá a todos que nos acompanham nesse quinto episódio do Bebê Direto ao Campo. E hoje, para nos acompanhar nesse episódio, convidamos o Rafael Mandarino, diretor da AgriResource Brasil, para nos atualizar sobre as perspectivas da safra 2023-2024. Muito bom dia, Mandarino. Agradeço muito a sua participação nesse nosso episódio. E chegamos agora no momento de planejamento aqui para a safra 2023-2024 pelo produtor rural, né? Temos aqui o Bebê Direto ao Campo, tá? Que é um programa do Banco do Brasil para atualizar o produtor com informações de qualidade, para auxiliá-lo ali na sua gestão da sua atividade. Tá? Tem informações para auxiliar nesse posicionamento, tá? Em relação à safra, tomada de custos, em relação aos preços dos principais produtos agropecuários. E eu queria, iniciando aqui que já com um tema polêmico que a gente vem aqui na atualidade, o clima, né? Essa mudança de El Niño de Laninha para El Niño, né, muita coisa acontecendo, uma perspectiva de safra elevadíssima nos Estados Unidos, mas estamos vendo alguma coisa, estamos observando coisas diferentes aqui acontecendo em relação ao clima de lá, uma produtividade recorde sendo esperada para milho e para soja também nos Estados Unidos, tá? E eu queria que você trouxesse a sua percepção, né? Vocês têm escritório direto, fica lá em Chicago, né? Percepção de lá, percepção que vocês estão enxergando aqui, tá? Sobre essa safra norte-americana, aqui sobre o clima também para o início do cultivo da safra brasileira, tá? Então, você poderia trazer essas informações de qualidade aqui para a gente, Rafael? Com certeza, Jefferson, um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre uma honra, né, estar conversando com o Banco do Brasil, né? Para a gente isso é muito cinético, então primeiramente eu queria começar te parabenizando, né, por esse espaço, por esse programa que vocês estão criando de comunicação com o produtor rural. Eu acho que isso é fenomenal, a gente precisa de cada vez mais empresas, né, mais instituições financeiras, mais corretoras, mais consultorias também disponíveis para estar conversando, né, e trazendo e desmistificando, né, esses termos, né, toda a perspectiva de complexidade que existe, que a gente sabe que é inerente dessa comercialização, né, do nosso agronegócio, que vem performando muito positivo, né? A gente está bastante feliz com o resultado das exportações, com os resultados dos números, resultado das produções também, mas tudo é uma balança, né? Então, quanto maior a produção, quanto maior a projeção otimista de grãos, a gente tem, né, uma tendência de bater no preço e o produtor ele precisa estar atento a esse tipo de movimento. A gente está aqui na AgriResource fazendo justamente esse trabalho diário, né? Vendo essa movimentação, acompanhando, né, toda a perspectiva fundamental desse mercado para trazer esse cenário. E clima realmente é o ponto focal, eu acho que é interessante a gente estar começando por essa discussão, justamente porque é o calor do momento, né? Recentemente tivemos reduções de qualidade, né, de lavouras americanas, tanto para milho, quanto para soja, quanto para trigo, né? As lavouras vêm sofrendo uma seca já que vem desde maio, né, no início de maio, e a gente acompanha essa seca que vem piorando a necessidade, né, de chuvas. Até poucas semanas atrás a gente tinha uma percepção de que tinha uma certa semelhança com 2012. Podemos afirmar que é semelhante a 2012? Podemos. Essa semana, né, e essas semanas agora que se sucedem dependendo da chuva, a gente já pode afirmar que é pior do que 2012. Né? Então, quanto de estresse causamos, principalmente falando das lavouras de milho, isso é algo considerável. Dentro deste cenário, quanto de produtividade já perdemos, quanto de área naquele seguro de proteção, né, que o produtor americano tem para não plantar, né, e desistir de plantar, foi aderida, né, quantas áreas não foram semeadas. Tudo isso agora, na virada, né, para um julho, a gente vai ter noção, né, e vai começar a ter pelo menos uma percepção melhor dessas áreas, dessas produtividades. Lembrando que agora no julho, nas primeiras 2 semanas de julho, a gente inicia o período de polinização desse milho. Período crucial, você produtor sabe muito bem disso, né? Vocês do banco acompanham, tem todo o zoneamento, tem todo o risco, né? Então, o produtor sabe exatamente como trabalhar, né, nesse momento, né? Sabe que precisa de muita água, né? A necessidade hídrica diária da cultura, ela é expressiva. É uma fase crítica, né, de polinização, né? Exatamente. Então, não está chovendo. Então, para a gente mandar esse estilo estigma, para fazer essa polinização numa planta enfesada, numa planta que não fechou rua totalmente, né? Então a gente tem ali uma chuva, mas tem uma temperatura elevada projetada, está retornando, né?
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente falar do balanço hídrico dessa cultura. Aquela água inicial, aquele avanço de plantio acelerado das culturas americanas, elas foram bastante sinérgicas para a gente estar neste momento, né? Uma coisa tem correlação com a outra. Eles aceleraram tanto a velocidade de plantio, a emergência foi tão rápida que qualquer problema climático que acontecesse lá no meio oeste iria afetar de uma forma generalizada, muito mais área ao mesmo tempo. Se eu tivesse um escalonamento dessas áreas plantadas, seria um pouco menos arriscado, vamos falar assim. Será? Esse ano é um ano que talvez a gente venha desmistificando de que não adiantaria nem fazer isso, porque vem desde o maio, né, até 1 de julho. Até quando a gente vai continuar sem chuvas? É muito atípico, né? A gente saiu de 3 anos seguidos de Laninha, entrando agora para um ano de El Ninho, sem uma fase neutra ali, né? A gente não observou isso no passado, 3 safras consecutivas de El Ninho, virando ali para El Ninho, né, Mandarino? Eu não me recordo, né? Ou pelo menos se tiver alguma coisa muito atípica e não tinha essa expressividade, né, agrícola, né? No mundo, ou essa preocupação agrícola no momento em que isso aconteceu, mas no momento de série de acompanhamento de lavouras, aí eu não me recordo de nenhum momento tão crítico com a mãe natureza batendo de uma forma generalizada no mundo. E eu acho que vale a gente ressaltar que não é só os Estados Unidos. Tá? A gente tem de novo secura na Argentina, no solo. Tá? Eu tenho 40, 45%, né, por cento da safra lá plantada. É muito pouca área comparativamente com outros anos. E de novo uma secura no trigo agora. Ou seja, eu ainda vou perder trigo, além de ter perdido milho, além de ter perdido soja, eu perco aquele potencial máximo de produtividade. Se chover, tudo bem, tem projeção de chuvas? Tem, mas por enquanto ainda é crítico. Tanto é que a velocidade de plantio está mais lenta. Nós temos um norte da Europa, todo o cinturão do trigo também muito seco. Uma Austrália seca, uma Índia seca. A China tem áreas secas e áreas onde tem região produtora que está com algumas culturas sofrendo alagamentos. Normalidade de chuvas de 300% acima do que era esperado para o período. Você vê a Rússia também, aquela região de Urais, Volga, com a parte do trigo deles lá também sofrendo. Então, climaticamente falando, nós estamos num padrão de El Ninho, mas é um padrão de clima estagnado. Esse clima estagnado ele é muito difícil de ter uma percepção, uma projeção. Nosso meteorologista ele vem falando para a gente, sempre pontuando, de que esse padrão climático estagnado é o que tivemos na Argentina. Posso ter um cenário semelhante ao que vimos na Argentina e nos Estados Unidos? Possibilidade existe, probabilidade existe. Né? E a estatística ela, pode explicar tudo, mas vem se confirmando cada dia piorando. Estamos num cenário que vem piorando em Illinois, em Iowa, são os estados ali, né, que tem uma contribuição elevada, né, de bushels, né, totais ali na produção, né, de sacas totais. Sim, quando a gente observa, né, os gráficos ali da área seca nos Estados Unidos, quase 50%, 60%, dependendo da soja e milho, tá, sobre algum estresse hídrico sobre a região, né, Mandarino. E os gráficos também que observamos ali, né, as condições das lavouras decaindo a cada divulgação do USDA. E isso é preocupante, né? Quando você se aproxima de 2012 ali, de torcer para que não aconteça, né? Porque o mundo estava passando por um processo inflacionário ligado, principalmente às commodities, serviços estão ali, né? Está mais difícil de reverter o serviço, mas já vinha reduzindo essas questões relacionadas ali à produção de alimentos, né? A inflação direcionada para alimentos. Pode voltar alguma coisa, né? Então é muito preocupante isso para a economia mundial, né? Então, é bem capaz ali, né, de o Brasil ter de novo ali nessa grande papel aqui para a segurança alimentar mundial, como já vinha tendo, né, Rafael? Com certeza, eu acho que o produtor brasileiro ele tem que ter consciência, e o nosso presidente, né, o Daniel Bassi, aqui da GeoResource, né, fica lá em Chicago, como você mencionou, a gente está em Brasília agora, mudando para Brasília, e temos em Genebra, na Suíça, também uma filial. E ele sempre nos fala, né, que se ele tivesse, eu vou, né, puxar aqui, puxando a sardinha para o seu lado, brincadeira à parte, mas na nossa idade, né, eu sei que você é mais velho, né, eu sou novinho ainda, mas na nossa idade ele fala para a gente que é o seguinte, que a grande oportunidade está aqui. Se ele pudesse na nossa idade, ele estaria no Brasil. É óbvio, ele está trazendo a empresa para cá, a empresa está começando, né? A gente não está completando talvez o nosso 5º ano aqui, né, no final desse ano, né? Então tem muita história ainda para ser construída, né?
mas eu entendo que realmente o que ele fala é que dentro dessa premissa, o produtor brasileiro que está há 30 anos no campo, Jefferson, não viu o que o agronegócio do Brasil tem potencial de se tornar e deve se tornar nos próximos 10 anos. É por isso que a gente sempre bate na tecla de que sim, precisa de incentivo para o agronegócio brasileiro. Para o grande, também. Para o médio, para o pequeno, sim, todos precisam. O agronegócio brasileiro, ele tem a condição de se tornar, de uma forma bastante expressiva, né, líder, e ser realmente objeto-alvo de mais incentivo para que a gente possa não só integrar matéria-prima, mas que a gente possa também beneficiar uma parte disso aqui, fazer outros usos. Você vê lá nos Estados Unidos a discussão do diesel verde, né? Você vê utilização para mandatório, a gente tem também a utilização desse óleo para cozinha mesmo, né, como um todo. Então, o próprio milho, né, para alimentação, para proteína, para diversificação de produtos, eu acho que tudo isso é bastante sinérgico. Todos os outros produtos não preciso nem pontuar aqui, mas nós precisamos sim avançar de incentivo ao produtor, para que ele firme o pé no campo, para que as famílias tenham um programa de sucessão. Eu acho que o Banco do Brasil vem fazendo esse trabalho muito bem, para que a gente possa manter as empresas rurais no campo, seja ela pequena, média ou grande, e ao mesmo tempo a gente também ter todo um incentivo para que eu possa dar o próximo passo. E esse próximo passo ele está ligado, é óbvio, à melhoria de infraestrutura, sim, mas não é o produtor que vai arrumar a estrada. O produtor pode melhorar, por exemplo, a parte de armazenagem dele, que também vocês têm linhas para isso. O produtor pode melhorar a perspectiva de verticalizar melhor a produção dele, diversificar um pouco mais, tirando um pouco do risco sazonal em uma cultura única, né? E ao mesmo tempo trazendo uma questão benéfica para a fazenda dele como um todo, né? De rotação, né? De diminuição de risco. Formação de perfil de solo, exatamente. Né? Uma melhor gestão da atividade, né, Até Rafael? quebra de ciclo de doenças, então é fenomenal toda essa... No campo eu não preciso nem dizer, o produtor ele bate recorde em cima de recorde e vem trabalhando com tecnologia. Mas existe sim um gargalo muito forte, e esse gargalo está principalmente nessa comercialização. O produtor brasileiro normalmente deixa para o final do ano para comercializar, né, mais para o final do ano para comercializar esse milho, a soja ele vende no momento da safra, e não é isso que a gente está vendo. Exige agora uma profissionalização desse homem do campo, de uma forma em que talvez quem já está mais, mais tempo no campo não tenha condição de estar tratando dessa precificação por componentes, né, ou está trabalhando, né, algumas estratégias de barter, operações estruturadas, que o banco vem muito positivamente, outras corretoras, né, e você vê sendo oferecidas estratégias e alternativas, né, que vai trazer sustentabilidade para o sistema. Mas o programa de sucessão, mas também trabalhando esse filho, trabalhando a geração mais nova, né, para que ela possa estar antenada e não fazendo, né, não brincadeira com o dinheiro, né? A gestão produtiva é uma gestão da comercialização, exatamente, trazendo maior rentabilidade para a atividade, né, Rafael? A gente fala aqui que a comercialização ela tem que acontecer basicamente, pelo menos é o nosso modelo de trabalhar, 80% é venda física certa. 20% a gente pode trabalhar com algumas outras estratégias. Então, você vê, 80% do seu trabalho é basicamente a venda física. Se ela for certa, a gente tem que se preocupar com um restante. E o seu custo, com certeza, está pago com esses 80%, não só o custo agronômico, como o custo de oportunidade, como você tem já perspectiva de uma margem líquida já aparecendo no teu balanço aí como um todo. Bom, muito bom, Rafael. E já que a gente passou aqui para o Brasil, a gente falou dessa preocupação em relação aos Estados Unidos, vamos ter que ficar acompanhando, né, essa evolução ali do desenvolvimento das lavouras norte-americanas, como vai evoluir esse clima lá, não só nos Estados Unidos, mas todo o hemisfério norte ali que vem sofrendo algumas partes aí com seca, excesso de chuva, né? Então isso tem influência direta ali no preço, né? E agora para um planejamento aqui para o produtor rural brasileiro, como é que vocês estão enxergando o clima ali, início de cultivo da safra 2023-2024? É um momento de planejamento, como dito, para o produtor rural, né? Ele está fazendo aquisição dos insumos, tentando fazer alguma trava, seja no físico, seja no financeiro ali para a atividade. O que vocês estão enxergando lá, Rafael? Principalmente voltado ao clima, tá? E depois ali em relação ao preço, como é que o produtor postergou muito a venda, né, dos produtos esse ano, como você falou. Então, há 2 safras já vem postergando as vendas dos produtos, temos alguma quantidade em estoque e o produtor começa esse momento de planejamento, né? Comercialização, trava, como é que vai ficar preço futuro, como é que ele está agindo. Primeiro, então, vamos lá com o clima para o Brasil, Rafael. Jefferson, é muito complicado, ainda está muito cedo para a gente falar, né? Mas os nossos meteorologistas, eles vêm pontuando de que o El Niño, ele está num El Niño moderado e ele tem um segundo pico esse ano. E o segundo pico esse ano é justamente no momento ali de dezembro para janeiro, que é um momento crucial
para a nossa soja, né, para a nossa safra de verão, né, próprio milho também. O que me preocupa é a intensidade desse El Niño e talvez um não padrão estagnado. Se a gente tiver um padrão status quo de El Niño, o El Niño tende a trazer menos chuvas para a parte norte do país. E aí a gente estaria falando de praticamente todo o Mato Grosso, né? Estaria falando de produtores ali, né? Tocantins, Bahia. Há uma preocupação, sim, ela é inerente, né? Há um produtor que, por exemplo, esteja trabalhando com áreas novas, áreas recém-viradas de pasto, por exemplo, né? Que não tem uma palhada, não tem um perfil, não tem uma condição, né, de segurar muito mais a água e também já tem um nutriente histórico ali, né? Estoque estocado no solo. Exatamente. Então, tá cedo. Eu acho que é calma, esse é o primeiro recado que a gente fala para o produtor. Se acalma porque tem muita água, né, muita coisa para acontecer aí, para a gente ver a definição climática aí para a próxima temporada. Eu acredito que ali meados de agosto a gente tenha uma definição tanto quanto mais assertiva, uma confiabilidade maior nesses modelos, né? Tudo pode mudar até então. Dito isso, eu acho que o produtor ele tem que fazer as contas dele agora, necessariamente, né? E a gente está falando numa virada de um junho para o julho, né? Esse é o momento da nossa conversa. Nessa virada de um junho para o julho, é um momento que talvez o produtor vai estar se preparando, ele já devia estar preparado. Ele vai estar fechando custo, ele já devia ter fechado. Então, é um momento que o produtor precisa acelerar, quem não tiver feito isso, para que ele possa, sim, começar a barganhar os produtos necessários. A relação de troca está favorável nesse momento? A relação de troca adiante, né, não é exatamente o momento que a gente está falando hoje que vai estar saindo essa gravação, mas a relação de troca tá boa, ela não tá ruim, ela tá abaixo da média, dependendo do produto, tá tocando na oscilação mínima aí de variação de preço, pelo menos nos últimos 5 anos. E é interessante a gente pontuar que não é só a perspectiva da relação de troca. O produtor, por exemplo, vai fazer barter? Eu acho que ele pode olhar para se pautar a relação de troca, mas se ele não vai bartear isso, né, vamos tornar meio coloquial isso, mas se ele não vai fazer essa trava por produto direto, já entregando soja, essa relação de troca dele é mais informativa do que realmente um processo de tomada de decisão, porque ele vai fazer em reais por tonelada, reais por hectare. E esses reais por hectare vão dar lá um custo de sacas por hectare para ele, dependendo da projeção, que, por enquanto, a gente pode já trazer de que vem melhorando de preço. E já que vem melhorando de preço, a relação de troca, né, ou o custo em sacas por hectare tende a ficar mais otimizado, tende a melhorar, né? Então, eu acho que não é só uma métrica, não é só uma premissa que esse produto tem que analisar. Então, por isso que eu falo que ele tem que estar com um custo muito na mão dele fechado. Esse custo ele é importante e preponderante para que ele esteja já fechado, sim, para essa próxima safra e sendo atualizado a cada 15 dias, a cada semana. Eu já diria que a cada semana ele tem que atualizar esses custos. E lembrando, o quanto ele imagina a projeção de preços, que eu sei que é a sua próxima pergunta, para a próxima safra, né? Então, nessa ideia de próxima safra, com os preços que estávamos há 15 dias, 20, 30 dias atrás, lembrando que nós estamos falando agora no momento de virada, né, de junho para julho. Então, nós tínhamos uns preços que estavam, né, com todo mundo falando, não, vai cair, as lavouras vão receber chuvas, né, por mais que venham qualidade, soja tem chance de recuperação. Como é que está o clima? Pelo menos agora que a gente tem até fechar junho, né, as próximas 2 semanas para fechar junho, são um clima nos Estados Unidos que projetam-se com chuvas abaixo da normalidade. A minha grande preocupação que eu trouxe para você em relação ao climático, né, em relação à polinização do milho, é que junto com a polinização do milho, a gente também traz o calor de volta nos Estados Unidos. É preocupação, né? Tem que ter dias Exato. frios ali, com noites frias, né? Dias quentes, noites frias ali. De calor. Noites quentes ali, atrapalhando a polinização. Então, nesse caso, com um déficit hídrico, com certeza vai ter, né, uma diminuição desse potencial, dessa eficiência, dessa polinização. Isso tende a melhorar o preço? Tende. Quanto maior o aperto no quadro de oferta e demanda de safra nova americana, ele é crucial para que a gente possa falar de preços melhores. Mas lembra, você falou uma coisa muito sinérgica. O produtor esse ano deixou muito para comercializar no grosso da safra. Ele não vendeu antes. Apesar de bases maravilhosos, sim, apesar de preços perfeitos, que fechavam a conta e davam ali uma rentabilidade de 18%, 20%, né, de retorno no capital. Mas esse produtor, ele segurou e no momento em que começou a cair, ele entrou em desespero e saiu entregando. E ele veio entregando para pagar a conta em 30/3, 30/4,
né? E agora pagando um restolho ali de custo que ele conseguiu empurrar com a barriga, vendendo alguma coisa da mão para a boca, tentando segurar o máximo possível, ou vendendo, entregando e desistindo de uma soja e olhando só para o lado do milho e também vendo o preço de milho colapsar. Eu chamo a atenção de que há uma grande chance desse milho, pelo menos no início, no primeiro momento, a gente vê esse milho trabalhar semelhante à soja. Como é que é a alusão, metaforicamente falando? Nós tínhamos um tsunami de soja, não era só pelo tamanho de safra, mas era pela concentração num curto período de tempo chegando junto sem vender. Sim. O milho está chegando dessa forma, o produtor está atrasando uma colheita, né? A colheita está um pouquinho atrasada, ele vai colher junto, vão chegar contas mais para frente, nós estamos falando de junho e julho, mas julho, agosto já começa a ter algumas contas. Então, agosto para setembro eu praticamente tenho que pagar tudo. Né? Então, nesse momento, o produtor ele tem uma janela muito curta. Ele vai avançar alguma venda. A minha sugestão é que, diante do que vem se desenhando, obviamente que tudo pode mudar de hoje para amanhã, né? Climaticamente falando, mas o que vem se desenhando de estoque de safra velha americana, de estoque no Brasil, diante de um programa de exportação que está recorde, está trabalhando, por exemplo, mais de 25% acima nas vendas acumuladas semanalmente para soja. No milho, a gente já veio vendendo em janeiro e fevereiro bastante elevado a quantidade. E a projeção de exportação em 50 milhões, ela já está dentro, já está precificada para 50 milhões. Mas o USDA vem trabalhando mais, né? Vem trabalhando dizendo que pode ser 53, pode ser 55. Sim. Sinergicamente, a gente vem vendo ajustes de tamanho de safra. Esse ajuste, a gente hoje está trabalhando com próximo de 129 milhões de toneladas de milho. Pode ser maior? Pode. Eu não preciso acertar o olho da mosca. Sim. A tendência é de que seja um pouco maior, tá? Algumas atualizações importantes. Agora, no julho, teremos o relatório da USDA e da Conab. Isso vai trazer também um pouco mais de clareza. Mas a exportação de 155 milhões com uma produção de 130, vamos arredondar, o nosso quadro de oferta e demanda aqui no Brasil não fica aliviado, ele fica apertado. Sim. Fundamentalmente falando, isso para a precificação tende a trabalhar um preço melhor para frente. Então a gente está tendo uma inversão, a gente vinha trabalhando, né, acho que algumas consultorias, alguns analistas de mercado falando ali, né, se o desenrolar da safra norte-americana se desse como estava sendo previsto, com recorde de produção, recorde de produtividade das lavouras, ali, aumento de área, teríamos ali um mar também de milho nos Estados Unidos, somado ao mar de milho aqui no Brasil, e se recuperando, né, com essas projeções para a próxima safra também Argentina, Brasil tendo uma grande quantidade, e alguns analistas já vinham prevendo mais catastróficos aqui, prevendo, né, Rafael, um preço de milho lá para o período de março de 2024, ali, período de comercialização no Brasil, um bushel de soja perto de 10,40, 10,50, tá, por 10,50 por bushel, e milho perto dos 4,30 ali. Então era um preço que, se revertido aqui para o Brasil, traria uma saca de milho perto dos R$38 e uma saca de soja perto dos R$80. Então era um cenário... Abaixo do preço mínimo, né? Abaixo do preço mínimo, é um preço catastrófico aqui, e abaixo também do custo de produção do produtor, né? Então a gente pode ter uma certa reversão ali em relação a esse cenário mais catastrófico, né? Hoje temos ali um bushel da soja perto ali dos 16, 15... Não, nós estamos hoje, só para trazer para o... Desculpe, 14, né? 14 dólares por bushel, né? E o do milho perto dos 6, sim, estava... tivemos uma subida recente para 6,40, 6,45, né? Mais ou menos. Tá? O que a gente tem, na verdade, é 6,57 nesse exato momento, tá? Sei que é atemporal aqui essa nossa conversa, 6,65, atualizou agora. Tá? Uma puxada muito grande, porque hoje foi logo em seguida numa divulgação de qualidade de das safra lavouras americana e veio para baixo, então isso traz realmente esse ganho expressivo. Mas eu acho que vale a pena a gente pontuar nesse cenário também do que você está me perguntando, é que realmente tinha um cenário baixista, tinha um cenário que mostrava uma excelente produção por aqui. Quando a gente perde a Argentina, isso chama atenção quando a gente compara os números de produção dessa safra com a produção do ano passado. Soja foi a mais mesmo, realmente fez jus a essas quedas de preço. Sim. A gente vinha trabalhando um óleo, um farelo, também bastante descontado em Chicago. Lembrando que a gente tem uma utilização lá para esse novo diesel, né, uma demanda doméstica, né, e a gente vem vendo ao longo dos multi-anos, né, uma domestificação da produção americana. Eles estão consumindo mais internamente. Sinergicamente, a gente tem ouvido também uma reaproximação de Estados Unidos e China. China é um dos maiores parceiros comerciais aí dos Estados Unidos. Né? Então,
isso é bastante cinético. O conflito, o corredor de exportação já está meio que definido, não deve ser postergado. Rússia está numa situação que agora a Ucrânia começa a fazer uma contraofensiva. Essa contraofensiva mostra para mim que a Rússia ela começa a tirar um pouco do pé. E isso faz com que haja, né, também um receio, né, de Rússia com excedente de trigo, por exemplo, né, Rússia com uma boa produção. Será que vem uma boa produção? O clima está ruim. Então, tudo isso é bastante cinético para a gente olhar com carinho para esse cenário e entendendo que esse cenário tão complexo que a gente está discutindo aqui, até termos que às vezes o produtor olha, né, arrepia assim, dá uma levantada, né, mas para a gente desmistificar. O Brasil ele tem um grande potencial, esse grande potencial em relação aos custos. Sazonalmente, os preços menores do milho são agora mesmo. Então, um produtor que entrou em desespero tem que lembrar que sazonalmente é ruim agora e ele deixa para comercializar mais para frente. A experiência mostra isso para eles. O preço vem reagindo. Há mais ou menos um ano atrás, nesse mesmo período, o preço caía, porque o clima nos Estados Unidos melhorava. Sim. Nesse mesmo período, este ano, o clima está piorando, continua pior, e o preço começa a reagir positivamente. Tá? Então, para você ter essa noção e essa tomada de decisão, eu sugiro calma. O produtor que precisa de caixa, venda da mão para a boca, tem muita coisa climaticamente falando para acontecer, apertos de soja de estoque de safra velha para acontecer, e isso vai trazer um momento importante, e aí obviamente esse momento, né, eu preciso deixar para, né, os nossos clientes especificamente, mas quem quiser fazer parte, né, já tomando liberdade aqui, por favor, tá? Sem problema, Rafael. Entre em contato conosco que a gente pode estar conversando a respeito desse momento cinético. Certo. Agora, eu entendo que esse momento ele é um momento que não vai ser igual à mesma janela que a gente teve em outros anos. Não é ela tão mais aliviada, não é mais tão aberta esse momento. Né? O produtor não pode se dar o luxo de cometer alguma gafe, algum erro. O agronegócio ele aguenta muito desaforo. Durante muitos anos ele aguentou. E ele vem diminuindo o quanto de desaforo ele aguenta. Então, o produtor que não está antenado, o produtor que não está buscando essas informações, olhando os fundamentos, acompanhando isso com uma consultoria. Se você não tem uma consultoria, vá atrás. Você não tem que ter uma, tem 1, 2, 3, 4, e se antenar e tirar as informações necessárias, né, e chegar com a sua própria conclusão. Esse produtor, ele está afadado a um risco, e lembrando, anos anteriores, de custo extremamente elevado, também por arrendamentos muito caros. Sim. Também por juros muito caros. Né, e o produtor querendo, por conta do preço, aceitar, né, qualquer tipo de juros. Recurso livre, caríssimo. Teve produtor que pegou e comprou máquina de última geração. Vai pagar para frente? Ele aprovisionou o que precisava naquela perspectiva de lucro para trás? Então, esse é um dos gargalos que nós temos. Né? Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, tem aquele indicador Big Mac, né, economicamente falando, o pessoal, quem está na economia acompanha, né, indicador Big Mac dos países, né, quanto da cesta é mordida, né, para comprar um Big Mac ali, né. Eu acho que no agronegócio a gente tem que ter indicador caminhonete, né. Você vê que tem algumas caminhonetes aí que estão rodando, estão sendo compradas, estão girando, o produtor ele tem conta para pagar, ele tem um comprometimento, ele tem, né, uma leitura de uma CAPAG que precisa estar dentro, né, desse... A gente falou no começo a gestão, né, é extremamente relevante, né, Rafael? Exatamente. Então, bacana. E chegando então, não sei se teria mais alguma coisa bem relevante a ser tratada, Rafael, algum tema que a gente tenha esquecido que possa auxiliar o produtor rural aqui nessa gestão, tomada de decisão para a safra 2023, 2024. Senão a gente já pode cair aqui para um encerramento, Rafael, você trazendo para a gente, ou diretamente para o produtor rural, tá? Uma perspectiva, o que ele pode esperar para a safra 2023, 2024, você disse para ele não entrar em desespero, né? Então... Não está combinado isso aqui, tá? Então, só para deixar isso claro. Mas eu acho que é bastante cinético eu estar aqui hoje conversando com o Banco do Brasil, tá? E a maior financiadora do agronegócio brasileiro, justamente para que a gente possa chegar nessa parceria, né? Nessa construção. Foram alguns anos de troca, né? de conhecimento, né? Enfim. E hoje eu olho o Banco do Brasil como sendo, né, o percussor realmente para o produtor rural. É óbvio, tem outras casas, a gente também gosta de outras casas, trabalha com outras casas na perspectiva de fazer essa gestão. O recado que eu acho que não está combinado aqui é o seguinte, apesar de eu, né, ter puxado aí, feito uma propaganda, tá?
E o fato de ser isento, isso é bom, né? Porque a gente não ganha corretagem, comissão, nem nada do tipo, né? A gente só faz inteligência de mercado. Me dá essa possibilidade. Eu acho que o fato não é um ano de brincadeira. Não é um ano de trabalhar igual. Meu avô fazia, meu pai fazia, eu também faço desse jeito. Eu acho que é um ano que o produtor ele precisa entender que é o grande teste. Tem uma grande safra chegando, 164 milhões lá pelo USDA, a gente acha muito otimista esse número, estamos trabalhando um pouco mais pé no chão, 160, como cenário realista. Pessimista talvez repetir o mesmo número, sim. 155. É muito elevado. É muito elevado, lembrando que vem uma Argentina em conjunto. Então, a gente tem 190, 200 milhões de toneladas aí projetadas possíveis só de soja para a América Latina. Então, eu acho que não é um ano de brincadeira porque essa janela é encurtada, essa gestão de risco precisa ser feita, o custo tem que estar na mão desse produtor e ele tem que antecipar o travamento desse custo. E eu acho que as várias casas, vocês e outros têm ferramentas, a gente está aqui para aconselhar da melhor maneira possível, tá? Mas é um ano que não dá para trabalhar com um risco na sua mão. Lembrando que preço subindo é uma boa oportunidade para se travar preço mínimo, né? Então, o recado é esse. Essa é a única coisa que eu acho que ficou faltando para a gente fazer o fechamento. E, de novo, acredite no agronegócio. Você que deu um passo maior, hoje está precisando dar uma reduzida, não desanima. Eu acho que o agronegócio ele aceita ainda alguns desaforos, né? Aceita ainda essa perspectiva de redução, dar um passo para trás para dar dois para frente. Mas eu diria para você que eu estou muito animado com o que o Brasil tende a se tornar, obviamente que com incentivo, nos próximos 10 anos realmente. Tá? Isso é fala do nosso presidente, é uma fala que a gente já internalizou. A oportunidade está aqui. Tá? A oportunidade está aqui. O mundo está olhando para o Brasil, principalmente para o Brasil. Eu acho que eu mencionei sobre o diesel renovável. Existe uma demanda diária nos Estados Unidos de soja até 2030. Se não me engano, esse dado é de 2022 para 2021 para 2022. Sim. De uma demanda adicional diária de 10 milhões de hectares. Não tem essa área lá. Onde é que tem essa área? É aqui. Não é na Argentina, não é no Paraguai, é aqui. E não é área para, vou mexer desmatando. Não, é área de pastagem. Pastagem que tem degradação, tem um processo lá e tem ótima aptidão para agricultura. Isso quer dizer que eu estou aqui incentivando diminuir a área de pecuária. Não, eu acho que você tem que intensificar a sua pecuária. É não trabalhar nesse sistema tão extensivo minerando o pasto, né? Ao contrário, fazendo realmente a devolução, né, melhoria da gestão, melhoria da genética, né? E fazer que essa genética... práticas. Eu acho que tudo isso vem, né, mas em termos práticos aplicado, é fazer o que precisa ser feito para intensificar quilo de carne por hectare, né, quilo de sacas, né, por hectare, enfim. Com maior eficiência. Exatamente. Tá? Então a eficiência ela precisa ser buscada a partir de agora. O produtor que não buscar eficiência, ele tem um destino possível de sair fora desse mercado. A gente está vendo uma profissionalização, ela é necessária e ela vai acontecer quer você queira, quer você não. Muito obrigado então, Rafael. Eu agradeço muito pela sua participação nesse nosso 5º episódio, tá? E desejar a todos os produtores rurais que nos acompanharam nesse episódio, tá? Uma excelente safra 2023-2024. Como dito pelo Rafael, muita atenção na gestão. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Um abraço, fiquem com Deus.